Olá, boa noite, Boa, Gina. boa noite, Anabela. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Dulcineia. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Vamos aguardar um bocadinho que as pessoas. Olá, Dulcineia, tudo bem? Olá. Vamos dar aqui um bocadinho de tempo para as Olá. pessoas poderem entrar. Olá, tudo bem? Olá, Anabela. Sim. Bem-vinda. Olá. Olá. Anabela. Estamos aqui a admitir mais pessoas. Boa noite, Maria de Lourdes. Joaquim Araújo, boa noite. Vamos dar mais uns 5 minutos para as pessoas poderem entrar. Ora bem, como todos vocês sabem, este é um dos nossos primeiros webinars. Este webinar é sobre constituição de entidades jurídicas, como devem saber, há muitas possibilidades, não é? E nós vimos elucidar sobre quais são essas possibilidades e quais são as suas características. Estes webinars e a escolha destes temas tem muito a ver com aquilo que os nossos empreendedores e associados partilham connosco das suas necessidades. Muitas vezes acaba um projeto ou querem implementar um negócio e surgem-nos muito com estas questões. Qual é o passo, quando é o passo para partir, para criar uma associação, uma cooperativa, o que é que mais se adequa, e de facto é por isso que nós tentamos ir de encontro às necessidades dos nossos webinars e realizar estas ações. Olá, Sérgio, boa noite. Neste webinar em específico, vamos partilhar com vocês algumas particularidades de algumas entidades e das mais comuns cá em Portugal, desde associações, cooperativas, empresas singulares e coletivas. Não vamos poder aprofundar muito, porque também não temos total conhecimento e para isso também teríamos que... Era basicamente um webinar por cada entidade. Entretanto, olá Ana Paz, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ruth. Esperamos, se calhar, mais quantas pessoas entraram. Se calhar mais 2 minutinhos para dar oportunidade. Entretanto, para quem não nos conhece, eu sou a Romana, este é o Hugo, da Associação Tais Iguais. A nossa associação existe há 9 anos, dedica-se a promover a igualdade em vários âmbitos e dedica-se também à cidadania e ao empreendedorismo social. Mas vamos conhecer um bocadinho mais. Entretanto, vamos partilhar o que é que fazemos. Olá, Ana. Ora, temos aqui a Isabel também a entrar. Boa tarde. Olá, Joaquim, boa tarde. Boa tarde, Joaquim. E pedimos que desativem os vossos microfones, por favor. Senão nós tratamos de desativar. Muito bem, temos aqui a Sara. E vamos começar, está bem? Entretanto, as pessoas vão se juntando. Vão se juntando a nós
Pronto, como já frisámos, este webinar é sobre o tema entidades jurídicas. Não sei se já estão a ver a apresentação. Já está partilhada, portanto, isto tem a ver com a apresentação. É uma apresentação muito simples, como o Hugo já referiu, muito breve. Nós não somos realmente especialistas nesta matéria, mas para além de trabalharmos com parceiros especializados e temos a quem recorrer para nos elucidar de questões mais próprias e mais específicas, não é? Porque cada caso é um caso. Cada um de vocês certamente vem ter connosco com uma necessidade diferente e por isso faz sentido recorrer a quem realmente percebe do assunto para ir de encontro às vossas necessidades. Nós somos então a Tais Iguais, existimos já há 9 anos, apoiamos empreendedores a lançar os seus projetos, os seus negócios e ajudamos sobretudo pessoas a voarem, a alcançarem os seus sonhos. Damos apoio em várias áreas, esta é uma delas, a questão de constituir entidades jurídicas, gestão de projetos, mas também vamos muito de encontro a todas aquelas áreas que um empreendedor precisa para se ingrar no mercado, para se posicionar e para ter sucesso. Depois, as nossas áreas de atuação são vastas, são várias, e nós entramos muito nesta área do networking, da rede, não é? Que criamos com as pessoas que fazem parte connosco, que são associados, que são empreendedores, que são nossos parceiros e que constituem esta rede de valor. Isto realmente é bastante importante, nós estarmos conectados, ligados, porque é através desta rede que nós formulamos negócios, conhecer pessoas, os contactos e esta rede de influências que potencia muito a nossa atuação e concretizarmos aquilo que nós pretendemos. Nós, se ainda não conhecem as nossas redes sociais para acompanharem a nossa agenda, que vai sendo assim preenchida nos próximos tempos, daqui a uma semana vamos ter já outro webinar sobre fundos comunitários, portanto, se têm ideia ou gostavam de saber mais que fundos comunitários estão aí abertos, e sobretudo este quadro do Portugal 2030, que vai abrindo aos poucos em várias áreas. Na próxima semana, na quinta-feira, às 20 horas, também no Zoom, acompanhem, porque vamos estar aí também para vos esclarecer sobre este tema. As nossas redes sociais estão aí, Facebook, Instagram, Tais Iguais. Se ainda não nos seguem, aproveitem para fazer o vosso like e para nos seguirem, estarem atentos. O que é que podemos dizer mais sobre isto das entidades? Chega um momento em que nós realmente sentimos a necessidade, por algum motivo, de constituir uma entidade jurídica. Normalmente é porque nos queremos associar a outra pessoa ou a outras pessoas para constituir realmente uma entidade jurídica, normalmente coletiva, claro. E esta entidade jurídica pode ter várias formas de várias características diferentes. Então, nós vamos ter entidades jurídicas com fins lucrativos e sem fins lucrativos. E já vamos ver realmente aí o que é que nós podemos, aí encontrar nestas entidades, nestas tipologias de entidades jurídicas e quais são as características para percebermos o que é que vai mais de encontro àquilo que nós temos. Nós sugerimos que, se quiserem, podem colocar as questões, escrever no chat, ok? Para nós podermos, entretanto, no momento específico para responder às vossas questões, para o fazer. Entretanto, realmente, se nós não conseguimos responder a alguma questão, vamos depois marcar com vocês para ir de encontro àquilo que vocês precisam e à questão em concreto. Nós convidamos ao longo deste webinar também alguns dos nossos associados que recentemente constituíram algum tipo destas entidades jurídicas para tornar isto mais dinâmico e para, na primeira pessoa, conhecermos quais foram as dificuldades, quais foram os desafios que estas pessoas encontraram para realmente constituírem
entidades jurídicas. Então, vamos começar pelas entidades sem fins lucrativos e nós aqui vamos apresentar duas figuras, as associações e as cooperativas. São dois tipos de entidades sem fins lucrativos. E depois vamos passar às empresas, que podem ser singulares ou coletivas, e aí vamos ter um conjunto de opções realmente para podermos escolher e para podermos conhecer os detalhes de uma forma mais precisa. Não vamos realmente abordar aqui todas as opções que existem na legislação, vamos abordar aquelas que são mais significativas e que mais frequentemente as pessoas optam. Por isso, vamos começar aqui pelas associações sem fins lucrativos. Normalmente, quando constituímos uma associação sem fins lucrativos, pautamos-nos por ideais comuns. Eu posso vos dar o meu exemplo pessoal. Há 9 anos, eu e uma amiga tínhamos muito interesse em constituir um observatório de mulheres. E foi aí que surgiu esta associação, que hoje é denominada Tais Iguais. Então, o que nós fizemos foi juntar algumas amigas que tinham este interesse comum e que realmente também queriam dedicar-se ao empreendedorismo e empowerment feminino. Então, na altura, fomos bater várias portas, não é? Porque vão perceber, se realmente optarem por este passo, que constituir uma empresa normalmente está sempre facilitado o trabalho, há mais informação, mas também é possível obter informação para associações sem fins lucrativos e cooperativas. Quanto mais não seja, aqui pertencendo à nossa rede e realmente contactando com quem já o fez e quem já deu estes passos, é muito mais fácil, não é? Para conseguir obter. Então, para constituir uma associação sem fins lucrativos, vamos ter que escolher um nome, não é? Antes de escolher o nome, ou não, podemos escolher a que é que se vai dedicar à associação. Lá está, este fim comum, este ideal comum que a associação vai ter, não é? Pode ser uma causa, pode ser só apenas um tema, uma área de atuação que um conjunto de pessoas realmente tenham, não é? Porque constituir uma associação sem fins lucrativos implica ter 9 pessoas, 9 órgãos sociais, constituídos por direção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal. Só a direção, só os 3 elementos da direção é que vão constar, vão aparecer como representantes legais, por exemplo, se entrarem no Portal das Finanças e vocês fizerem parte de algum desses 3 órgãos da direção de uma associação sem fins lucrativos, vocês vão ter lá colocado no vosso Portal das Finanças como uma atividade que vocês exercem, ou pelo menos representante dessa associação sem fins lucrativos. Não existe uma idade mínima para pertencer a uma associação sem fins lucrativos, isto é comum às cooperativas, se bem que pessoas inferiores a 14 anos poderão estar associados apenas mediante uma autorização dos pais, dos representantes legais, uma vez que são menores. No entanto, vocês certamente conhecem associações juvenis como um dos tipos de associações sem fins lucrativos, por isso são constituídos por realmente jovens, não é? A partir dos 14 anos normalmente. O património das associações sem fins lucrativos é como as cooperativas, aqui é comum. É constituído pelas cotizações, que são as cotas que realmente os associados pagam, que são definidas nos estatutos para dar vida à associação e para fazer o seu contributo, por donativos, que são feitos por várias pessoas, entidades, que realmente se revêem com o tema da associação, com a causa que a associação defende, e as associações sem fins lucrativos, tal como as cooperativas, normalmente disponibilizam bens ou serviços a preços inferiores. Pelo menos, normalmente, é uma das características para recorrer a serviços ou realmente a atividades realizadas por associações sem fins lucrativos. Os lucros, tal como diz o próprio nome das associações e das cooperativas, eles são para serem reinvestidos na própria associação, em atividades da associação, numa causa que defendam,
como já vamos ver a seguir pelo testemunho que vamos ter aqui. Então, o que é que vai ser preciso? Pedir o certificado de admissibilidade no site do Instituto de Registros e Notariado. É uma coisa fácil hoje em dia. É obrigatório ter uma conta bancária, já há alguns anos para cá é obrigatório qualquer associação cooperativa ter uma conta bancária, por isso é comum a ambas, ter, após a redação dos estatutos, que é onde vai ter realmente a natureza jurídica, o nome, onde é que vai ser a sede da associação, quem é que a representa, quais são os mandatos, normalmente são de 3 em 3 anos, e os estatutos são aquilo que realmente regem toda a associação. No fundo está lá tudo escrito, é aquilo que quando vocês vão constituir a associação fica registado no Instituto de Registros e fica também em Diários da República. Quando constituímos uma associação, uma cooperativa, aparece em Diários da República, por isso temos que ir também ao Portal da Justiça fazer esta inserção. E depois destas coisas todas criadas, com os estatutos, nós conseguimos obter um NIPS, um número de identificação de pessoa coletiva, não é um NIF, porque um NIF é pessoa individual, não é? O NIPS muitas vezes é equiparado às empresas, embora se tiverem uma associação sem fins lucrativos e vos pedirem o NIPS, realmente refiram que é uma associação sem fins lucrativos ou uma cooperativa, porque há muitas vantagens e há realmente benefícios em termos fiscais para as associações sem fins lucrativos e para as cooperativas que não existem para as empresas ou para os empresários de nível individual, como já vamos ver à frente. Então, existe um balcão da associação na hora, normalmente nas lojas de cidadão, mas em qualquer conservatório do registro comercial é possível constituir uma cooperativa. Não é preciso irem as 9 pessoas, é sempre uma dificuldade que nos perguntam muito. É preciso sim ter os cartões de cidadão e antecipadamente ter sido feita uma ata de constituição da associação e terem sido aprovados os estatutos nessa ata. Então levamos só a ata e vai uma ou duas pessoas que realmente vão representar a associação para abrir a associação nos registros e notariado. Normalmente é assim. E eu agora gostava que participassem e que me dissessem que tipos de associações sem fins lucrativos conhecem. Lembram-se assim de algumas? Já pertenceram ou pertencem? Podem abrir os microfones ou escrever no chat, como preferirem. Entretanto, tivemos aí mais pessoas a entrar. Anabela. Associações de pais, de jovens, Olá, das Patrícia. cooperativas. Eu já estive numa associação que saí há pouco tempo de organizar festas aqui da minha terra. Ah, é? Ok. Associações de festas, sim, são muito comuns. Sim, As aqui associações no de Alentejo. pais, como a Patrícia referiu. Mais alguém? Associações culturais. Associações culturais, recreativas, são muito comuns, não é? Normalmente, muitas terrinhas têm estas associações. Temos associações de defesa do ambiente, também. Associações de empresas, por exemplo, como a Inove Cluster, ou associações Boa. empresariais e pais também. Boa, Ana. Obrigada. Associações de moradores, também existem. E também há associações de vários níveis, sociais, políticas. Alguém mais quer participar? Pronto, já tivemos aqui vários exemplos. Para vos dizer que... Não sei se alguém falou nas associações de solidariedade social. Não, Aquelas ninguém falou, Anabela. Então, Muito bem, obrigada. Está cá a Anabela para representar, não é? Exatamente. Já vamos a seguir. Esperança. A Dulcineia também partilhou associações recreativas, culturais. Obrigada, Dulcineia. E então,
nós temos este tipo todo de associações e quando vocês vão constituir a associação é-vos pedido, normalmente com base nos estatutos, que definam qual é o CAI, o Código de Atividade Económica, tal como quando vamos constituir uma empresa ou abrir os nossos recibos verdes, não é? Como exatamente, e apesar em nome individual, também aqui nas associações é pedido realmente, normalmente um CAI principal, um código de atividade principal e até 3 secundários. É indiferente, realmente não é por aí, podem praticar todo o tipo de ações que tiverem incluídas nestes CAIs. Há CAIs próprios para as associações que normalmente estão ali a partir dos 94, 991, destes números, há o 94995, o 94992, por exemplo, o nosso da Tais Iguais, como nós, quando fomos constituir a associação, nós dissemos, somos uma associação que vai promover o empreendedorismo e o empowerment feminino. E vocês não se encaixam nem em associações de pais, nem em associações de moradores, nem em associações de defesa do ambiente, nem culturais e recreativas, portanto, caem naquele saco do outras associações não identificadas, pronto, que por acaso, em algumas questões até dá jeito. Mas este é o nosso CAI principal, de facto, e depois as questões culturais vêm a seguir e as recreativas. E agora? Ana, sobre isso, posso, antes de avançar, colocar uma questão? Claro. Os CAIs têm uma série de números de ordem, não é? E vão Sim. até à classe e à subclasse. Exato. Nós podemos apresentar um CAI que vá até à classe, por exemplo, 94.99, ou é obrigatório ir discriminado até à subclasse? É obrigatório ir 94, discriminado, 900... é obrigatório ir até à subclasse, que é aí que É. realmente especifica depois. Pois é. É isso Mas, por que. exemplo, esse que tu estavas a dizer Uhum. é igual, que muitas associações usam, é igual à classe 94-99, por exemplo. Sim. Por acaso hoje estive a olhar para isso. É muito similar, sim. 995 ou É, 994. o nosso da associação é o 94995, mas de facto é muito idêntico ao 94990, mas esta classe toda começa no 9499. Qual e é o depois, teu? Qual é o vosso? É o 94? nosso é o 94995. Ah, Chama-se não, outras atividades código falhou-me associativas não isto. especificadas. Ok, exato, sei. É. Yeah, ok, obrigada. Então é É isso. obrigatório, na sua opinião, ir até à subclasse. É exatamente, sim. Está bem. Ok, obrigada. Hoje em dia, na pesquisa de CAIs, também é muito fácil realmente fazerem o trabalho de casa e já irem com os CAIs mais ou Convém. menos. Sim, Porque, convém. olha, ainda ontem apanhei um empreendedor que foi mal aconselhado pela contabilista e entregou uma série de papeladas para aprovação na RAN, e uma das coisas que lhe apontaram foi essa, que a atividade económica que ele apresentava nada tinha a ver com atividades agrícolas, e ele estava a submeter um pedido à RAN, Pois, ainda não por é? À cima. Reserva Agrícola Nacional. Portanto, é bom se deposite todas as esperanças de uma forma cega nos contabilistas, não é? É bom fazer esse trabalho de casa, como a Romana está a dizer. Sim, é muito fácil, porque depois também vamos perceber um bocadinho da linguagem que nos é apresentada, não é? E então, antes de passarmos para as cooperativas, vamos ter o testemunho aqui da Anabela. A Anabela é uma associada da Tais Iguais, foi acompanhada por um dos nossos projetos de empreendedorismo e constituiu recentemente uma associação, não é, Anabela? Como é que se chama a tua associação? Isso é um abraçar a esperança. Aliás, chama-se IVAE, que é o mais e depois Associação Abraçar a Esperança, sendo que toda a gente conhece como Abraçar a Esperança. É assim que divulgamos Muito já bem. desde há 13 anos. Olha, escolher o nome por vezes é fácil, não é? Depois, quando nós vamos querer registá-lo, é que é uma carga de trabalhos. Para vocês foi fácil? Não, foi terrível. Demorou meses e meses e meses. Pois. Para nós isso foi mesmo muito complicado
principalmente porque estávamos mal orientadas. Portanto, fomos tentando, pagando e tentando, e levava a burocracia, leva meses a dar respostas a coisas simples, e portanto demoravam 2, 3 meses a responder, depois tínhamos que pensar noutro nome, ou noutra variante, não queríamos de forma nenhuma abandonar o nome Abraçar a Esperança, mas tentamos algumas variantes e sempre fomos mal orientadas, e isso teve um impacto muito grande no atraso da constituição da associação, que ainda está a ser constituída. Estamos nos finalmente, digamos assim. Aquilo Sendo que que o nosso trabalho é muito há comum. 6 anos. Há 6 anos. Há 3. Há 3 anos. Muito bem. Há 3 anos. Há 3. E diz-nos, quando é que vocês sentiram esta necessidade de realmente se constituírem juridicamente? Não fizemos mais, porque foi simbólico que sabemos muito ciência dos problemas do terreno, porque estamos 3 anos a trabalhar em prol das pessoas mais carenciadas, mais desfavorecidas, e eu posso partilhar que começamos em 2020, e isso teve muito a ver com a situação da pandemia. Aliás, tem tudo a ver. Eu acho que sem a pandemia não havia o Abraçar a Esperança. E isso é sério. Embora eu tenha, durante o meu percurso, eu fui sempre muito, durante a minha vida, fui sempre voluntária em vários sítios, em muitas associações, etc. Sempre fui muito sensível a temas como a justiça social, as desigualdades, a discriminação. E, portanto, fui fazendo voluntariado aqui e ali, sempre que possível, e de forma reiterada ao longo dos anos, mas sempre como voluntária. Em 2020, a minha profissão obrigou-me a vir para casa sem trabalhar. E eu sou daquelas pessoas que tenho bichinhos carpinteiros, não consigo estar quieta. E também eu vim sem ganhar nada, ou seja, eu fiquei completamente desprotegida, no sentido de que não trazia uma remuneração para casa. Ainda para mais, trabalhava com o meu filho, portanto éramos 2 em casa sem nenhum tipo de remuneração. Na minha vida, embora tenha feito diferença, suporte e apoio familiar, e portanto as coisas não eram dramáticas, mas isso fez-me pensar nas pessoas que tinham vindo para casa como nós, tinham sido obrigadas a vir para casa e que não tinham o mesmo suporte e apoio que nós tínhamos. E portanto isso bateu-me forte. Claro. E como também não consigo estar quieta, um dia fiz um grupo do Messenger, chamei para lá umas amigas e perguntei-lhes o que é que nós podemos fazer para estas pessoas que estão a passar essas dificuldades. E foi assim que nasceu o Abraçar a Esperança. E 4 horas depois, já tínhamos nome, e uma semana depois já ajudámos 26 famílias. Boa, parabéns por essa iniciativa. Isto foi em abril de 2020, portanto estamos mesmo a fazer 3 anos. Boa, muitos parabéns. Olha, Anabela, e então conta-nos lá qual é a área de atuação, o que é que faz exatamente a Abraçar a Esperança, para nós todos sabermos e passarmos a seguir. A nossa ação é projetos de vida para famílias, o nosso público-alvo são as famílias, para famílias mais carenciadas, e também para famílias que estejam momentaneamente a passar por uma fase mais difícil, ou por desemprego, ou por doença, ou por qualquer outro motivo. O que nós pretendemos fazer
não são apenas ações assistencialistas. O que nós não alimentos, por exemplo, obviamente, que nós também o nosso objetivo é que as pessoas se encontram criando com elas, para elas e com elas, projetos de vida. Eu não sei se me estão a ouvir, eu perdi-vos. Sim, estamos a ouvir, Anabela. É que eu deixei de vos ver, peço desculpa. E então, criando com elas e para elas, isso é muito importante, projetos, um projeto de vida com equipas multidisciplinares, equipas multinível, que abordem as várias questões de cada família, de uma forma individualizada, ou seja, tratar cada pessoa e as necessidades de cada pessoa de forma diferente. Cada família é diferente de outra família, uma família é diferente de outra, uma pessoa é diferente de outra, e nós queremos ir de encontro às suas necessidades individuais ou familiares. Portanto, esse é o nosso objetivo. Com isso, pretendemos a emancipação, a autonomia. Esse é que é o nosso objetivo de fundo. É ajudar as pessoas a saírem da situação em que se encontram, promovendo a autonomia, a emancipação e torná-los membros da comunidade. Isso dessas pessoas estão muito vulneráveis, portanto, o projeto é muito abrangente. O apoio deve ser psicológico, deve ser material, deve ser físico, portanto, queremos fazer uma abordagem o mais abrangente possível e criar um projeto de vida que sirva aquelas famílias de forma individual. Boa, Também, Anabela. Parabéns. Só queria acrescentar mais uma coisinha, que também temos muito interesse, isto de forma muito breve, em trabalhar e promover a interculturalidade e a valorização das diferentes etnias. Um objetivo muito importante. Com essas pessoas da sociedade, que muitas vezes ficam ou que e que não cabe um projeto, que não é um projeto desenhado para as comunidades. E esse é um dos trabalhamos em 2020, na altura da pandemia, principalmente em 2020, trabalhamos muito com imigrantes que ficaram completamente desapoiados. Muitos trabalhavam de forma informal, trabalhavam na restauração, sem contratos, etc. Não podiam regressar ao seu país e, por outro lado, não tinham nenhum meio de sobrevivência. Ficaram sem nenhum meio de sobrevivência, da mesma forma como trabalhamos com uma comunidade aqui próxima de ciganos, que vendiam em feiras, eram trabalhadores, hoje não precisam da nossa ajuda, nós é que solicitamos muitas vezes a ajuda deles para algumas coisas, em que eles são nossos parceiros, mas naquela altura, porque eram trabalhadores feirantes, ficaram também muito... ficaram sem rendimentos e, portanto, eu ganhei um gosto especial
por essas comunidades e penso muito é mesmo um projeto pessoal que eu tenho, trabalhar com essas comunidades e integrá-las, ajudar a integrar com as entidades locais, com a comunidade em geral. Ótimo, Anabela, muitos parabéns mesmo e obrigada pelo bem que realmente estás a fazer e que a tua associação está a contribuir. Vamos querer seguir e conhecer mais. Passando aqui, de repente, para as cooperativas, a grande diferença entre as associações sem fins lucrativas e as cooperativas é que uma cooperativa tem que ter um capital social. Normalmente, ronda no mínimo os 2.500 euros. Neste momento, nós temos 3.288 cooperativas em Portugal, já são bastantes, e o que precisamos para constituir uma cooperativa é no mínimo 3 cooperantes. Há uma entidade que nos ajuda muito em tudo o que tem a ver com cooperativas, também em associações sem fins lucrativos, mas realmente a especialidade deles é a constituição de cooperativas e dar esse apoio gratuitamente, que é a CASES, Cooperativa António Sérgio, para a Economia Social, é assim que se chama, e realmente é um apoio mesmo muito importante. As cooperativas têm 7 princípios consagrados no Código Cooperativo, que têm muito a ver também com as associações sem fins lucrativas, são partilhados de facto, que é a adesão é voluntária, é livre, tal como as associações, não é? Qualquer pessoa decide voluntariamente ser associada ou não, tem uma gestão democrática pelos seus membros, um princípio de autonomia, de independência, da participação económica que é livre pelos seus membros, ou seja, pelos cooperantes, tem o dever também de educação, de formação, de intercooperação. Isto de facto é muito importante nas cooperativas, e o interesse pela comunidade. Todos estes princípios, como eu estava a dizer, são muito partilhados pelas associações sem fins lucrativos, e o exemplo que a Anabela partilhou connosco realmente pauta muito isto, o interesse pela comunidade, terem interesse na causa que realmente defendem, para o desenvolvimento sustentável das comunidades e de grupos em questão. A questão dos CAIs funciona na mesma como as associações sem fins lucrativos, pode ter um CAI principal e até 3 CAIs secundários. Realmente aqui o capital social é muito variável, tem este montante mínimo, mas é muito variável. Também tem que constituir estatutos, tem que pedir o certificado de admissibilidade para realmente ter o nome. Portanto, há aqui bastantes coisas em comum. Querem partilhar comigo que tipo de cooperativas conhecem? Cooperativas, alguém faz parte? Solidariedade social também existem. Boa. Obrigada, Sara. Mais gente. A Dulcineia diz agrícolas. Normalmente são as mais comuns, não é? Cooperativas apícolas. Cooperativas apícolas, muito bem. Culturais e artísticas também. Culturais, artísticas, boa. Dulcineia. Muito bem. Cooperativas de habitação. De habitação, sim. De moradores, também chamam assim, não é? Anabela, querias dizer alguma coisa? O teu microfone está desligado. Espera. Não, já foi repetido, não é nada disso. Obrigado. Ok. Os procedimentos são muito idênticos realmente
à constituição de uma associação sem fins lucrativos, e vou aqui dar mais alguns exemplos de cooperativas que normalmente existem, de artesanato, de ensino, de cultura já foram mencionadas. Outro dia nós estávamos com um empreendedor nosso que também falou numa cooperativa de consumidores, da qual ele faz parte, de produção operária, cooperativas de pescas, existem realmente estas tipologias todas. Normalmente, uma cooperativa, o que nós queremos também conseguir com uma cooperativa é obter bens ou serviços a preços inferiores, evitando intermediários, e também vender sem ter que recorrer a intermediários. Daí muito a questão das cooperativas agrícolas e estas todas que nós já mencionamos e que têm realmente esta vantagem. E para melhor nos falar sobre esta situação das cooperativas, temos a nossa Sara, que fundou uma cooperativa que se chama Ser Natureza, confirma-me? Exatamente, em fevereiro de 2021, pronto, tudo começou aí. Não sei se posso já falar, mas antes de mais, claro, que bom avança. ver-vos. Sim. Também Olá, o Sérgio, Sara. a Patrícia, a Karina, pronto, é bom rever algumas pessoas. Mas então, sim, a cooperativa O Ser Natureza começou em fevereiro de 2021, lá está, com o pedido da admissibilidade do nome, e depois fiquei muito contente com ouvir o testemunho da Anabela, primeiro pela paixão que ela coloca, e depois também para perceber que a minha cooperativa não é a única que está assim ou seja, todos os passos realmente é uma coisa lenta. E tem sido, não é? Ou seja, eu pedi o certificado em fevereiro de 2021, depois, entretanto, desencadearam-se uma série de coisas e a cooperativa está ainda há pouco tempo, só há pouco tempo é que começamos a ter o cartão da cooperativa, portanto, não é algo assim tão rápido. Principalmente porque noto que os contabilistas muitas vezes estão mais direcionados para as empresas, aquilo que já foi dito, não é? E então para cooperativas, eu até tenho ideia que para cooperativas menos do que para associações. Então eu noto que era muito importante alguém da contabilidade que realmente entenda de cooperativas. E a nossa cooperativa, lá está, ela está inserida no ramo de solidariedade social e de serviços. E tem os CAIs no fundo, os CAIs, como já foste referir, não é? É importante termos um leque mais amplo e nós acabamos por ter os CAIs de crianças sem alojamento, atividades para crianças sem alojamento e a parte de educação não específica. E não está inserida no ramo da educação, lá está, porque as nossas atividades, apesar de serem ligadas à educação, acabam por não são assim tão enquadráveis. Por isso é que não tem esse estatuto, mas tem sim o estatuto de solidariedade social. Boa. Sara, e porquê que tu constituíste, tu e os restantes cooperantes, uma cooperativa em vez de uma associação, sem fins lucrativos? Olha, primeiro porque eu gostava de encontrar pessoas que tivessem o mesmo ideal. Ou seja, eu queria constituir uma cooperativa para criar uma comunidade interespécie. Ou seja, uma comunidade pedagógica, mas com essa vertente que unisse a educação humana e a educação para o bem-estar animal. E encontrar pessoas que se identificassem com isso era uma preocupação minha. E, na verdade, encontrar 9 pessoas que queiram realmente trabalhar a vida inteira nisso, não é assim tão fácil, enquanto que 3 realmente já é mais fácil. Também, a meu ver, para gerir no início, também era um benefício que eu via, sermos 3 pessoas a gerir em vez de 9. Pronto. Era um pilar grande que as 3 pessoas envolvidas quisessem uma reconexão interespécie e uma reconexão com a natureza, que esses 2 pilares estivessem bem assentes. Muito bem. E então, o que é que faz a Ser Natureza? Aproveita o momento de publicidade. Então, a cooperativa Ser Natureza agora está sediada em Terroso, não é? Na Póvoa de Varzim, e nós trabalhamos com educação,
eu chamo de educação interespécie e tentamos trabalhar o mindfulness, educação emocional, com o propósito de nos reconectarmos mais com a natureza e com outras espécies. Então aqui entra o estudo do comportamento animal, que também é chamado de etologia. Então todas as nossas atividades são viradas para isso, abraçamos também a bioconstrução, pronto, na construção de casas de pássaros, que temos feito já na Cividade de Torroso e também aqui no nosso espaço. E o fundamental é tentar interligar, ou seja, que a criança ou o adulto, para já são mais crianças, mas também temos intenção também com adultos, vejam um propósito nas práticas de mindfulness, nas práticas de educação emocional e consigam fazer algo para a natureza. No fundo, o nosso objetivo é trabalhar numa educação que passe do egocentrismo mais para o ecocentrismo. Então, que a natureza esteja, no fundo, no centro e não eu, porque acreditamos que isso vai beneficiar todo o desenvolvimento humano. Boa, Sara, muitos parabéns. De facto, tens aí uma cooperativa muito diferente. Imagino que quando realmente a foste constituir também devem ter achado etologia, interespécie. Sim, Onde é que eu vou sim. encaixar esta senhora e estas atividades? E de facto, Aliás, disseram, só esta curiosidade, desculpa, sim. Romana, mas disseram que eu não precisava de especificar tanto no objeto da cooperativa. Disseram, não esteja preocupada com isso, é o mínimo indispensável, porque é difícil de enquadrar. Pois, Realmente. lá está, sim. E por isso mesmo é que depois somos assim atirados para questões, para estes cais, não é? Para realmente ter coisas menos específicas, não é? Nós também dissemos, empreendedorismo feminino, não, pronto, não é preciso realmente tanto, incluam-se nas outras atividades associativas e chega perfeitamente. Vamos fazer aqui, vamos aproveitar, Sara, se não te importares, a Isabel fez aqui uma questão. Uhum. Boa noite, gostaria de saber como funciona a tomada de decisão numa cooperativa. Obrigado. Numa associação e numa cooperativa. Mas passar a cooperativa. Pois, é assim, eu posso falar da nossa, não é, cooperativa, e como somos 3 é muito fácil tomar decisões. Nós temos reuniões, agora estamos a ter semanalmente, e qualquer decisão assim, qualquer decisão maior passa pelos 3. Decisões mais pequenas, nós tentamos que cada um tenha a liberdade para fazer no próprio tema. Ou seja, ainda que todos os temas se toquem, a minha responsabilidade, por exemplo, na parte da escola Intercer, é mais comigo. Na parte da bioconstrução é mais com o Lourenço. Na parte do bem-estar animal, a Rita acaba por ter um grande papel. Agora, os 3, nem decisões assim mais fundamentais, temos que estar presentes. Pronto, agora nas associações, não sei como é que funciona. Eu acredito que existe essa liberdade e também foi algo que me fez fundar uma cooperativa, pronto, ou poderia ser uma associação, existe essa liberdade na decisão e essa cooperação. Uhum. Anabela, queres partilhar connosco como é que é a tomada de decisões numa associação, ou pelo menos como é que vocês a definiram? Porque eu acho que nas associações e da experiência que eu tenho, depende muito da forma como realmente é definido nos estatutos, na criação da própria associação. Então é assim, nós, para já, fazemos tudo em conjunto, ou seja, há um núcleo duro, digamos assim, são aquelas pessoas que vão fazer parte da direção. Uhum. Vamos ser 5, na nossa não vão ser 9, na direção vão ser 5 pessoas em vez de 3. E, portanto, todas as tomadas de posição são a direção que toma as decisões, mas põe sempre, coloca sempre a todos os elementos que pertencem aos órgãos sociais, coloca sempre as questões, porque nós achamos que é com as pessoas e é para as pessoas que se fazem as coisas. Portanto, queremos também nisso ser o mais... Muitas cabeças pensam, 5 cabeças pensam melhor que uma, 10 cabeças vão pensar melhor, ou seja, nós não temos medo de tomar decisões, mas queremos consultar o maior número possível de pessoas, principalmente aquelas
que pertencem aos órgãos sociais, mas não só. Nós vamos ter um grupo de voluntários, não serão bem de voluntários, serão sócios, alguns terão uma participação voluntária, outros não, mas são aqueles que nos seguiram ao longo destes 3 anos, que nos apoiaram com dádivas de todas as formas e que nós queremos a opinião deles. Portanto, nós vamos ter um grupo mais dentro dos sócios, vamos ter um grupo a quem sempre que tivermos uma iniciativa nova, vamos colocar a iniciativa à discussão para podermos recolher as suas opiniões e depois ter em conta quando formos tomar a decisão. Muito bem. Mas eu penso que a maior parte das associações não funciona assim. Pois, eu também da experiência que tenho, a maior parte das associações funciona pela direção, não é? No fundo. Exatamente. Patrícia, podes dar uma ajuda nesta questão? Claro que sim. Então, pronto, eu já tive o privilégio de trabalhar como voluntária durante vários anos e também como profissional dentro de associações, de vários ramos diferentes, desde o empreendedorismo, a investigação, à cooperação internacional. Então, o que é que está previsto na lei é uma coisa, o que depois as pessoas fazem na realidade é sempre uma adaptação do que está previsto. O que é que está previsto? É que o órgão que toma decisões é a Assembleia Geral. Exatamente. Existem 3 órgãos, a Direção, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal. O órgão que na realidade maior poder tem na direção e na estratégia da associação é a Assembleia Geral. Uhum. E o que é a Assembleia Geral na prática? As pessoas são essas 3 pessoas mais todos os sócios que fazem parte. Reunir-nos 2 vezes no ano na apresentação das atividades e depois na aprovação do relatório de contas e no relatório de atividades no final do ano. Uhum. Nesses 2 momentos, no mínimo, normalmente quando as associações são muito grandes, a logística é realmente desafiante e juntar 100, 200 pessoas numa reunião é difícil. Agora, eventualmente, com as redes sociais e com os Zooms, talvez se torne mais fácil. Em geral, nessas assembleias, quando há questões, elas têm que ser votadas. Então, cada membro tem direito a um voto. Eu sou um sócio, eu tenho um voto, não é? O mesmo acontece na cooperativa. O que difere das empresas é que as empresas, as pessoas têm uma ponderação, um peso consoante o número de cotas. Se eu tenho 51% da cota, eu já ganhei a votação. Percebe? Eu, enquanto indivíduo, porque eu tenho mais cotas, eu tenho maior poder na empresa. Na cooperativa, ainda que haja capital social, cada membro, cada cooperante tem direito a um voto. Na associação, a mesma coisa. Agora, cada vez mais, felizmente, pela sociologia e não só, está-se a evoluir num sentido democrático para um sentido sociocrático, em que as pessoas não tomam decisões por votação, ou seja, não ganha a maioria, mas há um consenso, há toda uma reflexão em grupo, e um bocadinho aquilo que a Sara e a Anabela descreveram, e chega-se a um consenso. Mas a verdade é que é sempre bom saber que existe uma base legal, porque quando não há consenso, a gente recorre a essa base. E se for preciso, vai à votação, está bem? Então, há vários métodos. Depois, as tomadas de decisões, se a gente entra pelo ramo da sociologia, há N formas de tomar decisões, está bem? Das mais racionais, à investigação operacional, às mais intuitivas, mais sociocráticas ou democráticas, há um sem mundo de formas. Depois, cada grupo deve encontrar a sua, está bem? Pronto, mas aqui, não sei se me fiz entender. Sim. Obrigado, Patrícia. Obrigada pelo teu contributo. Nós, de facto, nós caminhamos realmente para esse modelo de sociocracia, não é? Desejável, nem sempre fácil de implementar,
mas acreditamos que no futuro lá chegaremos pela tomada de decisão por consentimento. E, findos as entidades jurídicas sem fins lucrativos, vamos passar às que realmente são constituídas para ter fins lucrativos. Ora bem, eu queria só fazer aqui, tenho aqui duas notas que tirei, entretanto, gostava de partilhar. Falámos sobre a dificuldade de encontrar os CAIs e também há muita dificuldade, por vezes, na elaboração de estatutos e outras burocracias, mas principalmente nestes dois, e já falámos há pouco da cooperativa António Sérgio, a Cases dá um excelente acompanhamento neste sentido, mas como já falaram também, é importante não só ter e só validar uma opinião do contabilista, mas ter a opinião contabilista e advogado também. Eu queria partilhar isso com vocês porque falo por experiência própria e por várias pessoas com quem tenho falado, com a Anabela também, com outras pessoas que temos falado sobre isso. E outra das coisas que, na minha opinião, também é muito importante, falámos aqui algumas vezes do nome. O nome e a marca é muito importante nós estarmos precavidos. E nesse aspecto eu aconselhava as pessoas a verificarem no INPI, que é numa entidade onde podemos verificar se já existe esse nome criado, essa marca criada, e também verificar se o nome já existe, por exemplo, se o domínio já está registado, as redes sociais, antes de se avançar mesmo por um nome definitivo. Eu queria, pronto, partilhar isto com vocês, porque daquilo que nós também já temos passado com alguns associados e empreendedores, acho que são aspectos muito importantes. Agora, Vou descrever aí a organização onde as pessoas devem recorrer para registar a marca, não é? E o nome. Sim. Para registar, podem verificar se o nome já existe, pela fonética, etc. Dá para explorar bastante, mas deixo esse conselho e se alguém depois também quiser alguma ajuda nesse sentido, também pode ligar diretamente comigo e no final também vamos passar os contactos ou através das nossas redes sociais. A Romana vai partilhar então aqui no chat. É o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde também podem, por exemplo, registar patentes, quando realmente é o caso, mas para procurar nome, se realmente o nome está registado e em categoria, é importante. Tenho-vos a dizer que nós, por exemplo, na Tais Iguais, quando fomos registar o nome, descobrimos que tinha havido um grupo musical em Setúbal com este nome. E apesar de podermos registar com a mesma nomenclatura, uma vez que tinha uma classe diferente, que a atividade não tem nada a ver, nós decidimos contactar o grupo, porque o que é que acontece muitas vezes? E este processo do INPI também demora algum tempo. É que entidades que queiram realmente reclamar o nome só para si, até registarem-se com outras atividades, não é? Eles na altura só tinham mesmo atividades artísticas, musicais, etc., produção musical, mas tinham o direito de preferência a registarem-se com todas as categorias que quisessem, pronto, e de facto aí podiam-nos causar um problema. Nós, quando constituímos a associação, tenho-vos a dizer que nós não registámos logo a marca, passados uns 3 anos, nós intitulávamos e falámos Associação World of Women, uau, usávamos muito o nome uau, e a Ótimos apareceu com um tarifário internet que se chamava Internet Uau, que nos veio bater à porta a dizer com o seu advogado, porque há muitas, as grandes empresas sobretudo até usam isto, não é? Pronto, como realmente reclamando a marca e têm este poder, a dizer que tínhamos que realmente lhes pagar uma indenização pela utilização do nome,
e entretanto veio o cartão UAU da Women's Secret, e pronto, e ainda houve aí outra situação que também usavam o UAU, já sei, era da Ana Teresa Penin, eles tinham o nome Atitude UAU Me, que realmente era escrito com UAU, mas foneticamente tinha o mesmo som, então pronto. Isto realmente foi um belo input, sim senhor, e terem este cuidado realmente se já existe ou não o vosso nome, a vossa marca, e protegê-lo, comprá-lo. Ora bem, em relação às empresas, vamos começar aqui pelas empresas singulares, onde normalmente as pessoas que têm um projeto a iniciar, que têm uma iniciativa, um negócio, começam por constituir um NI, um empresário em nome individual ou trabalhador dependente. A principal diferença entre esses dois é que o NI, para além de prestar serviços, também pode optar também por vender produtos. O trabalhador independente apenas presta serviços. Neste caso, não existe mínimo de capital social, e há aqui uma questão que é muito importante nesta particularidade nos NIs e no trabalhador dependente, é que não existe separação do património pessoal e profissional. Existe aqui uma responsabilidade, digamos, transversal. E para constituir o NI, por norma, é de uma forma simples, damos início à atividade nas finanças e enquadramos a própria área de negócio na segurança social. Pronto. Em relação a outra entidade, que é o estabelecimento individual de responsabilidade limitada, é uma empresa que não é muito comum, mas que tem aqui algumas diferenças, começando logo pelo capital social, que o mínimo são de 5.000 euros, e em que existe, neste caso, a separação do património pessoal e profissional. Estas são as principais diferenças, mas não vou alongar muito em relação a esta entidade, não é muito comum. Mais comum e mais normal é a sociedade, costumamos dizer que é unipessoal, neste caso é a sociedade unipessoal por cotas, onde existe apenas um sócio, que pode ser uma pessoa singular ou coletiva, que detém do total do capital. O capital tem que ter um mínimo de 1 euro. É de abertura da sociedade, também é muito simplificada, através da empresa online ou empresa na hora. Normalmente acontecem algumas entidades que criaram de raiz, mas existe a transformação de uma sociedade por cotas, ou pode existir o inverso. A sociedade por cotas, vamos ver mais à frente, que a diferença é que tem 2 ou mais sócios. A responsabilidade pelas dívidas limita-se apenas ao valor da cota. Isto dá alguma segurança para os empresários, neste caso, e é mais comum esta sociedade unipessoal nas PMEs. Passando aqui, e também voltando um bocadinho atrás, é muito normal as pessoas começarem com empresário em nome individual, numa fase inicial, experimentando o negócio, ir caminhando e passando para unipessoal ao final de algum tempo, porque existem várias diferenças de tributação e apresentação de despesas. Nas empresas coletivas,
temos aqui, em primeiro, a sociedade em nome coletivo, que terá que ter 2 ou mais sócios, novamente singulares ou coletivos. Normalmente é criada por um processo tradicional. Também é uma empresa que é pouco comum em Portugal. A responsabilidade pessoal e ilimitada total das dívidas, normalmente são aquelas empresas onde aparece o nome da empresa e companhia ou irmãos. Via-se mais antigamente, hoje em dia não é muito comum. A sociedade de cotas tem mais que um sócio. Normalmente é a sociedade mais comum em startups. O capital social mínimo, no caso, é de €1 por sócio. Tem uma autonomia patrimonial, ou seja, a pessoa coletiva distinta e autónoma. Não há aqui, digamos, responsabilidade do sócio em termos de património pessoal. Também é de uma forma simplificada o registro da sociedade por cotas. Normalmente existe distribuição de lucros e perdas pelas respectivas cotas e, no caso, as sociedades normalmente têm um ROC ou um conselho fiscal. Em relação às sociedades anónimas, já são empresas já de maior volume, no mínimo têm que ter 5 acionistas ou podem ter uma sociedade por cotas também, em vez de ser os 5 acionistas. O capital social mínimo são 50.000 euros, a responsabilidade social é limitada ao capital, ou seja, neste caso é mais uma empresa que tem essa ressalva de ser limitada. A empresa criada também na hora ou sociedade online. Por exemplo, normalmente as pequenas as médias e grandes empresas constituem sociedades anónimas e podem ser cotadas em bolsa. Muito bem. Eu agora gostava de chamar ao palco a nossa querida amiga Ana Paes. Alô, já cá estou. Olá, Ana, tudo bem? Tudo. Sim. Olha, Boa noite. obrigado por teres aceito o convite. É uma honra ter-te sempre connosco. És um excelente exemplo. A gente acompanha-te há muitos anos e é um orgulho mesmo, Ana, pelo trabalho que tens feito. Olha, eu gostaria de que falasses um bocadinho, eu já sei algumas coisas, não é? Mas que falasses um bocadinho da B-Suite, do sonho B-Suite. Ok, então um bocadinho sobre a empresa, não é? Quem somos e o que fazemos. Sim. Agora deixem-me dizer-vos que esta informação que vocês estão a transmitir a nós e depois se houver a possibilidade de assistirem através da gravação, às vezes parece ser banal, mas não é banal todo, porque isto é algo que passa muitas vezes ao lado de muita gente e não é fácil de encontrar de uma forma resumida, não é? Ou mais coesa, e por isso obrigada Romana, obrigada Hugo pela vossa partilha e pela vossa iniciativa. A B-Suite é uma empresa que nasce a partir de mim e da minha prima. Nós somos amigas desde que nos conhecemos como gente, não é? Para além de primas. E numa fase em que nós estávamos um bocadinho esmorecidas a nível profissional, decidimos abraçar o sonho que tínhamos e a paixão que tínhamos desde miúdas pelas abelhas e pelo mel, né? E que tem também por base um legado que nos foi deixado e transmitido pelo nosso avô. Então, já há 8 anos atrás, nós iniciámos este nosso percurso
como empresárias, e realmente decidimos logo de início que queríamos criar, não criámos logo de início a empresa, mas decidimos logo de início que queríamos realmente criar e desenvolver uma empresa, que colocasse um produto no mercado, e depois também já vos explico porquê, mas que tinha que ter este lado, independentemente de ser uma empresa ou não, que tinha que ter esta missão e este lado muito de envolver também a comunidade, ok? Então, somos uma empresa que comercializa produtos da colmeia, inovadores, desenvolvemos uma gama de 6 sabores de mel em que recorremos a plantas aromáticas ou a matérias-primas naturais, e temos, por exemplo, o néctar de chocolate, que é um mel de sabor a chocolate, o néctar picante, que é um mel de sabor a picante, o menta, o canela, e criamos sempre produtos que respeitem estes 3 grandes fatores, que têm a ver com a inovação, que têm a ver com a sustentabilidade e que têm a ver com a nossa paixão pelas abelhas e pelo mel. E à volta disto, destes valores, nós fomos desenvolvendo a empresa, tendo sempre também por base que queríamos apoiar e que a empresa pudesse transmitir à comunidade o benefício de termos esta empresa, né? E de criarmos esta empresa. Então, desde o momento zero, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, nós criamos e fazemos palestras em escolas, em infantários e até juntamente também em parceria com municípios, em que explicamos a importância da abelha, de que forma é que nós podemos protegê-las, com pequenos passos a partir de casa, falamos um bocadinho sobre a vida dentro da colmeia, tentamos criar um paralelismo entre a nossa vida, a nossa sociedade e a sociedade dentro da colmeia, a vida das abelhas, não é? A forma como elas vivem dentro da colmeia, até que ponto é que são ou não, e são efetivamente semelhantes a nós, e têm imensas semelhanças, e quem vive um bocadinho, ou quem teve a experiência de conhecer um bocadinho o que é as abelhas e a apicultura, certeza que estará de acordo comigo. E então, desde há 8 anos atrás que temos esta visão de colocar no mercado produtos diferenciados, que têm sempre este lado muito específico da proteção ambiental, em tudo o que criamos, a nossa preocupação, por exemplo, se temos um fornecedor a nível de gráfica que não nos pode disponibilizar materiais recicláveis ou reciclados neste caso, ou orgânicos neste caso, ou compostáveis, nós ou não faz uma coleta de mel sustentável e com todos os procedimentos de higiene associados, não trabalhamos, ou seja, não estamos no negócio pelo preço, estamos no negócio pela qualidade, pela sustentabilidade, e depois a forma como apresentamos os produtos ao mercado também é muito única, ok? Não colocamos qualquer, tem que ser e é muito mais que isso. Não sei se consegui transmitir um bocadinho o que é a imagem B-Suite, mas também podem encontrar mais informações na nossa página, nas nossas redes, e é um bocadinho isso, a B-Suite, sim. Boa, Ana. Olha, obrigado pela partilha, e realmente eu tinha aqui algumas questões e respondeste já a mais de metade. Ótimo. Obrigado por isso, porque realmente sabemos que tu tens muito incutida essa responsabilidade social e diferencia muito a B-Suite, e cada vez mais nós acreditamos que é importante. Norma, uma associação, uma cooperativa já tem essa missão, digamos, não é? Mas é muito importante esta aproximação das empresas para esta responsabilidade interna ou externa, e isso é diferenciador, e isso vai muda comunidades, nós acreditamos nisso, e isso é um trabalho que nós também nos propusemos a fazer, porque gostamos de grandes desafios. Entretanto, eu queria perceber um bocadinho, Ana, então, com que entidade é que começaste a B-Suite, de que empresa na altura achaste que fazia sentido? Sim, então, eu e a Carla, nós
começámos literalmente do zero. E quando dizemos que foi do zero, foi mesmo com, neste caso, menos 50 euros que nós começámos. Foi assim, tal e qual, menos 50 euros. Foram 50 euros que nos foram emprestados pela minha tia, neste caso, mãe da Carla. E esses 50 euros, até vos posso dizer que, na altura, nem recibos verdes ou registro nas finanças tínhamos. E eu acho que isto também é importante para quem está a começar e quer criar um negócio. Obviamente não fomos loucas de fazer as coisas fora da lei, não é isso, mas quisemos testar o mercado. Tivemos um ano primeiro a participar em algumas formações e concursos de empreendedorismo, e na altura a UOL, que é hoje a Tais Rurais, foi sem dúvida uma associação extremamente importante que nos ajudou também no arranque. E nessa fase o que nos propusemos foi aprender. E esse é o ponto 1, é o ponto 0. E é aqui também que interessa perceber, junto com pessoas que conhecemos, até empresários, que já estão na área ou em áreas semelhantes, como é que as coisas acontecem. Porque a partilha da informação dessas pessoas que já estão a trabalhar e que já têm anos de experiência é extremamente importante para nos abrir os olhos. E muitas vezes, mais do que contabilistas, mais do que entidades que até pensamos nós que sabem melhor das coisas que muitos, não é? Por isso, quem está no campo, quem está com as mãos na massa, como se costuma dizer, são essenciais para nos ajudarem a dar os primeiros passos, ok? Depois disso, tivemos... e então, nessa fase, também na primeira fase, participámos em alguns mercadinhos em que testávamos o produto, participávamos em feirinhas, gourmet, né, com os frasquinhos de mel na altura que tínhamos, porque não tínhamos aqueles rótulos que nós queríamos, mas fomos assim, e participávamos nesses eventos. Para quê? Para perceber o que é que o cliente acha, não é? Qual é o feedback a nível do preço, essas coisas. E só depois de participarmos durante alguns meses nessas feirinhas é que começámos, porque também percebemos a receptividade do cliente, não é? Que é muito importante, querem, não, mas eu quero comprar, mas eu não lhe quero comprar só um, eu quero comprar lá para a minha loja e quero lhe comprar 30 frascos, ok? E nós espera aí, então, mas isto já não pode ser assim, olha, toma lá, dá cá, não é? Temos que ter aqui uma estrutura, temos que criar aqui, temos que ter ferramentas, e foi aí que nos sentimos obrigadas e muito bem e com vontade de nos registarmos nas finanças, como tu disseste há pouco e muito bem, para podermos ter aqui uma metodologia de compra e venda, também não só para vender os nossos produtos, mas também comprar as nossas matérias-primas e termos aqui uma atividade base que é simples, que não acarreta custos absolutamente nenhum. Eu não tenho bem a certeza. Aquilo tem um montante máximo anual, eu não sei se são 30 mil euros ou 20 mil euros, se alguém souber que diga, eu já não me recordo bem. A nível de lucro, de faturação de lucro, obviamente que isto, nós já sabíamos que iria ser uma coisa temporária, não é? E assim foi. Mas realmente foi essa a primeira fase. Foi registarmos as duas, cada uma com o seu livrinho. Hoje em dia já se faz tudo pela internet, mas há 8 anos atrás ainda era com um livrinho de recibos, em que nós passávamos o recibo à loja, não é? À pessoa que nos queria comprar o mel, fazíamos o nosso negócio durante mais ou menos um ano. Isto em 2014, exatamente, 2014, durante o ano de 2014. Devia ser se queres continuar. 20 mil, devia ser 20 mil, porque era 10 mil teus e 10 mil da tua prima. Pronto, então é isso. É isso. Então, e hoje em dia, acredito que a entidade não é a mesma e gostava de perceber Exatamente. a necessidade que tiveste dessa transformação para a tua entidade atual. Sim, sim. Eu acho que é muito importante nós entendermos que quem cria, e desculpem a minha postura neste sentido, mas quem cria o que quer que seja a nível de negócio ou de entidade ou de associação, de cooperativa, de empresa, o que quer que seja, tem que realmente ter uma capacidade de resiliência e de adaptação muito forte. Porque as coisas só vão evoluindo se nós também tivermos uma capacidade grande de adaptação. E foi isso que aconteceu connosco. Nós fomos gastando os nossos recibos, fomos, não é, vendendo. Chegou a uma altura que já não tínhamos mais livrinho, que é mesmo assim, e pensámos, ora bem, vamos fazer mais recibos ou vamos nos
vamos criar uma empresa. Pronto, foi essa o primeiro pensamento. E atenção que nós nessa altura já tínhamos ganho um concurso de empreendedorismo em Oliveira das Meias, em que o propósito era mesmo criar a empresa, neste caso tinha que ser no concelho, e aí nos ajudavam com toda a parte de criação de empresa, de fazer as coisas com o toque, pronto, essa coisa, ou seja, não nos davam dinheiro, mas ajudavam-nos em tudo aquilo que fosse necessário para criar a empresa. Pronto, esse era o prémio. Nós, na altura, tínhamos ganho esse prémio com a nossa ideia de negócio. Mas vejam, nós não utilizámos logo, porque nós queríamos ter a certeza de que estávamos no caminho certo e que os clientes iriam ter interesse em adquirir a marca, os produtos da marca. Okay? Isso é muito importante, é termos os pés bem assentes na terra e irmos passo a passo. Okay? Então, passado esse ano, ou quase esse ano, nós percebemos que tínhamos mais clientes que queriam comprar mais os nossos produtos, de forma regular. Nós percebemos até que havia algum mercado de portugueses, chamado mercado da saudade, de portugueses que têm lojinhas lá fora, e porque também nós estávamos na altura com alguma projeção a nível de mídia, por termos um produto inovador e tudo isso, e que nos viam através da televisão e dos programazinhos nos quais nós aparecíamos, e que queriam ter o nosso produto lá fora. Todas essas coisinhas somadas fez com que ou vai, não é? Então temos mesmo que criar a empresa. Porquê? Porque ela já está a ter aqui algumas perninhas para andar, nós precisamos de lhe dar os recursos para ela ter a oportunidade de crescer mais. E foi aí que nós criámos, em 2015, a LDA, não é? A Sociedade Unipessoal por Cotas, acho que é assim, às vezes até me troco os nomes, mas acho que é esse o nome correto. Pronto, em que eu sou a sócia maioritária, mas obviamente a Carla também, e temos desde... Tudo bem que isto está um bocadinho ainda na teoria, não está feito na prática, mas para nós é como se fosse, é mesmo só um pormenor legal, mas vale o que vale. Temos desde o início, também como sócio, e continua a ser, o nosso angel, que não é business angel, porque ele, lá está, sempre foi aquela figura que nos ajudou a dar os passos. Porquê? Porque já tem negócios há 30 ou 40 anos e nos foi guiando e nos foi ajudando até hoje, sempre que nós temos alguma dúvida. Eu digo-vos, olha, é das coisas mais importantes para quem tem negócios. Munam-se de gente que já lá está e que são de confiança e que vos pode ir ajudando a tirarem as dúvidas, a receberem os conselhos e a fazerem os passos que vocês precisam, a darem os passos que vocês precisam, porque realmente essas pessoas são sábias e vão-nos ajudar imenso no nosso percurso profissional, como empresários e como entidades, não é? Nesse sentido, sim. Obrigado, Ana. Boa, Ana. Realmente tu já consegues inspirar muita gente. Obrigado pela tua partilha. Obrigada a nós. Não sei se alguém quer partilhar alguma coisa destes temas, se quer fazer algum comentário. Eu gostaria de, um bocadinho na linha do que a Ana partilhou, só reforçar quase com uma anedota real do que me aconteceu. Quando eu vim já nem me recordo. Não, foi quando eu vim do Oriente. Como é que foi? Exato. Sim, decidi, já não. Enfim, estava a tentar localizar em que ano, já não lembro, não interessa. Estava a apoiar um grupo de amigos, não interessa. Quando regressei, estava cheia de vontade de pôr as mãos na massa e apoiar a criação de um projeto de mobilidade sustentável que promovia o uso da bicicleta nas cidades. E na altura tínhamos uma série de atividades, uma das quais era a reabilitação de bicicletas usadas, para depois pô-las outra vez em circulação. E pronto, muito novinhos, já foi há muitos anos, muito cabaços. Fomos todos direitinhos, meninos do colégio, às finanças. Uau! Olha, queríamos abrir atividade. E a senhora, sim, e que tipo de empresa? E que tipo de não sei o quê? E nós, espera lá, sem saber de nada, não é? Por isso,
munirem-se de pessoas que sabem do negócio e da poda da vossa área é realmente uma mais-valia. Mas pronto, basicamente nós dissemos, olha, queremos aqui o mais básico, pode ser aquele livrinho. E a senhora olhou para nós, olha, mas vocês já venderam alguma bicicleta? E nós, não, precisamente, queríamos vender e queríamos dar um recibo, tudo direitinho à pessoa. Gente, isto é verídico. A senhora das finanças deve ter sido assim um anjo que nos caiu do céu, disse-nos, vocês vão para casa, vendam as bicicletas, arranjem as bicicletas, façam o vosso negócio durante um ano. E depois, se der certo, venham cá abrir atividade. Ok? Grande Então, senhora. é muito importante estar num processo de piloto, que a gente se chama assim, mas pronto, um processo de testagem, a experimentar serviços, produtos, interações com outros clientes, com outros parceiros, organismos públicos, privados. A Anabela esteve 3 anos a fazer este processo. Eu ia dizer isso mesmo. Não é, Anabela? É muito importante, muito importante. Até o grau de confiança que tenho neste momento em relação ao projeto nunca existiria se não tivesse este know-how todo para trás. Onde tive a oportunidade de experimentar sem grandes consequências. Isso. Não E permitir-se falhar e errar, e nem é Exatamente. errar, é uma experimentação. E mudar de rumo, e perceber que os sonhos que eu tinha, se calhar não era aquilo que era necessário. Isso mesmo. Não é? Adaptar-me, foi Isso. possível adaptar-me, isso foi fundamental. Uhum. E continuo a precisar da ajuda de muita gente e de todos, até porque acho que uma associação destas tem que ser de todos e para todos. Isto tem mesmo que ser uma comunidade. Obrigado, Anabela. Só assim faz sentido. Obrigada. Realmente a palavra comunidade para nós faz mesmo muito sentido e sentimos muito isso. Obrigado pela partilha. Queria também dizer que na próxima semana, aproveitando que a Patrícia ainda agora falou, vamos ter o nosso webinar de linhas de financiamento, onde estarei eu com a Patrícia, nossa querida Patrícia Pacheco. E teremos também a iniciar em abril o Café para Empreendedores em Vila do Conde, no dia 28 de abril, às 18 horas. Em relação 28 de abril às 18 em Vila do Conde. Em relação ao local, ainda vamos anunciar depois. Tá? Ficou bem assim. Muito bem. Não sei se há mais questões, partilhas. Tenho uma proposta. Já têm patrocinador deste evento? Não. Não. Peçam, já que é um encontro café, podem pedir à Landratec. Boa. Patrícia, vou apontar. E termos a infusão de bolota. Isso. Sem cafeína. E só com coisas boas. É isso mesmo. É um dos projetos que estamos também a acompanhar. Já estão aí super lançados. Daqui a 2 semanas vamos ter também o Pedro Barro. É verdade. Aqui numa live connosco a dizer como é que surgiu este negócio da bolota, não é? Esta exploração deste fruto tão comum, não é? Mas muito subvalorizado em Portugal. Pronto, e vão estando atentos à nossa agenda. Vêm por aí muitas novidades, muitas coisas para vocês. Continuem a dar-nos sugestões de temas, por favor. São bastante úteis, não é? São vocês que estão no terreno, nós simplesmente ouvimos e recebemos as vossas questões, as vossas necessidades, mas para adequarmos e irmos mais de encontro é bom receber os vossos feedbacks. Obrigada pela participação de todos, pelos testemunhos preciosos e continuem a acompanhar-nos. Obrigado. Obrigada a nós. Obrigada, Beijinho grande e muito sucesso para toda a gente. Até breve. Obrigada. Um abraço. Obrigado a todos os tais. Boa noite. Boa noite, até à próxima. Tchau, Gina, fica bem.
Tchau, Patrícia. Até Mariana. amanhã.